Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 21 de maio. Esteja vivo espiritualmente. Porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Quando tentamos ter um relacionamento com Deus, mantendo todas as leis da religião, fracassamos miseravelmente e sempre nos sentimos derrotados. Jesus cumpriu a lei perfeitamente em nosso lugar e pagou a dívida que devíamos a Deus pelos nossos pecados e injustiça. Ele abriu um caminho para nós nos aproximarmos de Deus através da fé nele, em vez de através das nossas próprias obras. Jesus disse que se amarmos, guardarmos e obedecermos aos seus mandamentos, ver João capítulo 14, versículo 15, ele não disse que se guardássemos todos eles, ele nos amaria. Deus já nos ama e ele quer que respondamos ao seu amor, fazendo de boa vontade o nosso melhor para lhe obedecer. Ele também quer que saibamos que quando cometemos erros, podemos ser perdoados de maneira instantânea e completa. Sob a velha aliança, o pecado gerava morte espiritual, mas a lei do amor sobre a qual agora vivemos gera vida em nós. O amor de Deus é impressionante e entender que não estamos sendo pressionados a ter um desempenho perfeito o tempo todo nos permite relaxar na sua presença e ouvir a sua voz. A palavra de Deus para você hoje. A obra de Jesus na cruz possibilita que você desfrute uma comunhão íntima com Deus. – 22 de maio. Mente e boca. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus capítulo 12, versículo 34. O versículo de hoje me faz lembrar uma mulher que foi uma das minhas conferências e me compartilhou comigo que ela nunca parava de pensar e falar sobre os seus problemas, embora estivesse sendo ensinada a não colocar o foco neles. Ela sabia que precisava parar de pensar em coisas negativas, mas parecia não ter forças para fazer isso. Aquela mulher havia sofrido abuso e ela conhecia várias outras mulheres que também compartilhavam daquela mesma dor. Enquanto conversavam, ela percebeu que Deus havia dito a ela tudo o que havia dito a outras mulheres. Mas elas tinham obedecido, ao passo que ela havia desobedecido. Elas tinham renovado suas mentes com a palavra de Deus, enquanto ela havia continuado a enraizar seus problemas cada vez mais no fundo de sua alma, ao se recusar a tirá-los de sua mente. Aquilo em que focamos, a nossa mente acabará por sair pela nossa boca. Pelo fato daquela mulher ter se recusado a obedecer a Deus e a parar de pensar e falar sobre os seus problemas, ela estava prisioneira e não conseguia escapar. Buscamos as coisas ao pensar e falar sobre elas. Ela poderá ter usado seus pensamentos e palavras para buscar a Deus, mas os usou para buscar mais daquelas mesmas coisas que estava tentando superar.
eu o encorajo a buscar a Deus, pensando e falando sobre as coisas de Deus e pedindo ao Espírito Santo para encher a sua mente e a sua boca com as coisas nas quais Ele quer que você coloque no seu foco. A palavra de Deus para você hoje. Pense hoje nas coisas que o deixam feliz e não nas coisas que o deixam triste. – 23 de maio. Deus habita em nós. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14. No tempo do Antigo Testamento, Adão e Eva andavam com Deus no jardim do Éden, e Moisés encontrou-o no Monte Sinai. Hoje, Deus não nos encontra nos nossos jardins ou nas nossas montanhas próximas, onde podemos interagir com Ele apenas mediante o seu convite. Ele não escolhe viver em uma tenda, como fez quando os filhos de Israel viajavam pelo deserto. Ele não vive em um prédio feito por mãos humanas. Quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós. Ver João capítulo 14, versículo 17. Deus escolhe se mudar para o nosso espírito, bem ao centro das nossas vidas, onde Ele pode estar mais perto de nós que qualquer outro ser vivo. Quando o Espírito de Deus se mudar para dentro do nosso coração, o nosso espírito se torna um lugar de habitação para Ele. Ver 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. E se tornar santo porque Deus está ali. O estado de santidade no qual nós, como crentes, somos colocados, é então desenvolvido em nossa alma e nosso coração. E Deus quer que esta operação seja evidente na nossa vida diária. Ela ocorre como um processo, e as fases de mudança pelas quais passamos se tornam o nosso testemunho para aqueles que nos conhecem. Na verdade, estamos aprendendo a viver de dentro para fora. Deus fez uma obra maravilhosa no nosso espírito, e o Espírito Santo está nos ensinando a viver de tal maneira que possamos ser uma testemunha para o mundo que precisa dele. A palavra de Deus para você hoje. Viva de dentro para fora. – 24 de maio. O nosso maior desejo. Não terão fome nem sede. O calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Isaías capítulo 49, versículo 10. Deus não quer que desejamos nada além dele. A questão não é que não devamos desejar coisas, mas sim que não deveríamos desejá-las mais do que desejamos. Ele quer que vivamos na realidade da sua presença, todos os dias de nossas vidas, e que estejamos completamente satisfeitos com quem Ele é. O versículo de hoje fala de uma miragem. Na verdade, temos sede de Deus. Mas se não entendemos que Ele é aquele por quem ansiamos, podemos ser facilmente iludidos. Assim como uma miragem ilude os viajantes sedutores no deserto, Satanás pode nos enganar, fazendo com que
colocamos o foco em coisas que nunca nos satisfarão de verdade. Nada pode nos satisfazer, exceto Deus. Então devemos estar determinados a buscá-lo. Se dermos a Ele o primeiro lugar nos nossos desejos, pensamentos, conversas e escolhas, nossa sede será realmente saciada e não seremos desencaminhados. Temos necessidades legítimas e Deus quer satisfazê-las. Se buscarmos a sua face, presença, descobriremos que a sua mão está sempre aberta para nós. Entretanto, se buscarmos as coisas, podemos ser facilmente enganados e podemos descobrir que desperdiçamos muito de nossa vida, sendo dirigidos por miragem. Coisas que pareciam ser que precisaríamos, mas que não eram absolutamente nada. A palavra de Deus para você hoje. Deus tem tudo o que você precisa. – 25 de maio. Seja renovado. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos, capítulo 3, versículo 19. Deus manifesta a sua presença de muitas maneiras. Na maior parte do tempo, não podemos vê-lo, mas assim como o vento, podemos ver a obra que ele faz em nós. Se você estiver cansada, esgotada, frustrada ou incomodada com alguma coisa e for renovada depois de passar um tempo com Deus, então sei que o vento do Espírito soprou sobre mim. Deus quer trazer um refrigério para a sua vida. Não fique frustrado ou esgotado na sua alma quando a resposta está vivendo dentro de você. Se você está ocupado demais para passar tempo com Deus, você simplesmente está ocupado demais. Portanto, faça alguns ajustes ao seu horário. Não fique esgotado, irritado, aborrecido e estressado quando existe tempos de refrigério disponível para você. Aprenda a se retirar do ativismo da vida para passar tempo com Deus, assim como Jesus fazia. Você não pode esperar que as pessoas que o cercam aprovem o tempo que você precisa passar com Deus. Alguém sempre encontrará alguma coisa que acha que você precisa fazer. Separe um tempo na primeira hora da manhã, se for possível, e depois tente tirar várias mini-férias espirituais ao longo do dia. Pare o que estiver fazendo por 2 ou 3 minutos. Respire fundo para ajudá-lo a relaxar e simplesmente diga a Deus o quanto você o ama e precisa dele. Aquete-se na presença dele pelo restante do tempo e você será renovado de uma maneira impressionante. A palavra de Deus para você hoje. Não fique esgotado ou estressado. Separe um tempo para ser renovado na presença do Senhor. – 26 de maio. Faça boas obras. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Efésios capítulo 2, versículo 10.
Há anos, quando comecei a andar mais intimamente com Deus, eu costumava esperar por alguma confirmação especial dele, para que tudo que eu queria fazer. Até que aprendi que o Espírito de Deus habita em mim para fazer boas obras. Nos primeiros anos da caminhada com Deus, senti em meu coração o desejo de dar $10 a uma mulher necessitada. Abriguei esse desejo no meu coração por 3 semanas, até que finalmente orei. Deus é realmente o Senhor que está me dizendo para dar o dinheiro a essa pessoa? Eu o farei se for realmente o Senhor. $10 era muito dinheiro naquela época e eu não queria abrir mão deles, a não ser que tivesse uma direção clara de Deus. Ele falou comigo muito claramente e respondeu: Joyce, ainda que não fosse realmente eu, não vou ficar zangado com você se você abençoar alguém. Um dos frutos do fato de que o Espírito de Deus habita dentro de nós é a bondade. Ver Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Portanto, temos o desejo de ser bons para as pessoas. Deus disse a Abraão que ele ia abençoá-lo, para que ele pudesse ser uma bênção para outras pessoas. Ver Gênesis capítulo 12, versículo 2. Imagine que tremendo seria chegar ao ponto de simplesmente vivermos para fazer os outros felizes, como uma forma de servir a Deus. O mundo está cheio de pessoas com necessidades. Há sempre alguém em algum lugar que precisa de uma palavra de encorajamento. Alguém precisa de uma babá, de ajuda com o transporte ou de ajuda financeira. Percebo que quando passo tempo com Deus, sinto um forte desejo de ajudar alguém. E aprendi que esse desejo é Deus falando comigo. Deus é bom. E é quando passamos tempo com Ele, queremos fazer coisas boas pelos outros. Peça a Deus todos os dias para lhe mostrar quem você pode abençoar e lembre-se de que onde o amor está, Deus habita. 1 João capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus para você hoje. Aproveite todas as oportunidades que você tiver para fazer algo de bom. 27 de maio. Qualquer pessoa pode entrar. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Quando Jesus morreu, o véu do templo se separou. O santo lugar do Santo dos Santos foi rasgado de alto a baixo. Ver Marcos capítulo 15, versículo 37 e 38. Isso abriu o caminho para que qualquer pessoa entre na presença de Deus. Antes da morte de Jesus, somente o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus, e somente uma vez por ano, com o sangue de animais mortos, para cobrir e expiar os pecados dele e os pecados do povo. É significativo que o rasgar do véu do templo tenha sido feito de alto para baixo. O véu ou cortina era tão alto e tão grosso
que nenhum ser humano poderia tê-lo rasgado. Ele foi rasgado sobrenaturalmente pelo poder de Deus, mostrando que Deus estava abrindo um novo e vivo caminho para o seu povo se aproximar dele. Como lemos nos versículos de hoje, desde o princípio Deus desejou ter comunhão com os homens. Este foi o propósito dele ao nos criar. Ele nunca quis afastar as pessoas da sua presença, mas sabia que a sua santidade era tão poderosa que ela destruiria qualquer coisa não santa que se aproximasse dele. Assim, a maneira de os pecadores serem completamente purificados teve de ser suplicada antes que o homem tivesse acesso à presença de Deus. Estamos no mundo, mas não devemos ser do mundo. Ver João capítulo 17, versículo 14 ao 16. O nosso mundanismo e os nossos caminhos terrenos nos separam da presença de Deus e pode nos impedir de ouvir a sua voz, a não ser que recebemos constantemente pela fé o sacrifício do sangue de Jesus para nos manter limpos. Não podemos desfrutar a intimidade e ter uma comunhão adequada com Ele. A palavra de Deus para você hoje. Deus quer ter uma comunhão com você. Entre livremente na sua presença hoje.